Olá, hoje eu fiquei pensando a respeito de um tema para falar com vocês e como nós estamos no mês das mulheres, eu pensei em falar então sobre a nossa importância dentro do nosso papel em sermos mulheres. E para isso, eu acho importante resgatar a história interna que nós temos das nossas famílias e das mulheres das nossas famílias. Então, por exemplo, quem foi a minha mãe e o que foi que ela semeou na trajetória da nossa família para que eu estivesse aqui e fosse quem eu sou? Quem foi a mãe dela e qual a contribuição que a mãe dela deu? Qual foi o melhor que a mãe dela deu, que a minha avó obteve para produzir a mulher que foi a minha mãe? E assim, de maneira sequente. Que histórias, não é, nós carregamos dentro do nosso sistema familiar que tem contribuído para nós sermos as mulheres que somos? Eu sempre gostei muito de biografias, eu sempre me interessei pela história das pessoas, eu sempre fui muito curiosa sobre saber como as pessoas viviam e por que elas tinham escolhido aqueles caminhos. E muitas vezes, confesso, fui mal interpretada nesses questionamentos, porque as pessoas que estavam perto falavam assim, mas você teve coragem de perguntar isso? Porque eu me intrigava muito como as pessoas faziam escolhas. Então, por exemplo, uma vez eu fui numa chácara e uma mulher morava sozinha numa chácara, perto da cidade. E eu fiz essa pergunta, eu falei, o que faz a senhora ficar aqui sozinha? Não é? Mas era uma curiosidade, eu gostaria realmente de saber o que estava por trás daquela escolha, porque todas as escolhas que nós fazemos, ela tem um propósito. Ninguém se coloca num espaço de forma consciente sem saber por que está ali. Mesmo que essa escolha seja uma falta de uma escolha melhor. Porque escolher ou não escolher também é um espaço de consciência. Quando nós escolhemos não escolher nada, nós já estamos ocupando um determinado espaço. Então, saber as nossas histórias e como essas histórias nos influenciam, para mim particularmente é muito importante e retrata a nossa bagagem interior e reflete o nosso futuro. Como isso pode contribuir também para as próximas gerações, para as próximas mulheres que virão. Se eu parar para pensar que sementes foram semeadas no meu eu interior para que eu me tornasse quem eu sou hoje, que memórias nós temos, né? Em primeiro lugar, que memórias temos das nossas mães? Muita gente não tem memória das mães, não tem histórias para contar da mãe. Ou quando tem, muitas das vezes conta a parte só ruim, conta as coisas ruins como foram, o que a mãe fez de mal ou o que a mãe deixou de fazer. Porque nós temos a tendência, nosso cérebro funciona assim, a tendência de pensarmos apenas no que é ruim, apenas no negativo, e não focamos no positivo. Então, se eu olhar para a história da minha mãe, eu lembro da minha mãe sempre muito cuidadora dos filhos. E ela é assim até hoje, mesmo no quadro demencial que ela se encontra. E isso é muito triste, porque quando eu vejo a essência da mulher, o que a faz ser quem ela é hoje, se você olhar, ela foi sempre assim, sempre preocupada com os filhos. Até a trajetória profissional tinha um foco em estar preocupada com o futuro dos filhos, né? E se eu olho para minha história é muito semelhante a essa, sempre preocupado com a trajetória profissional dos filhos. Então, quais são as sementes, né? E aí é uma pergunta que eu faço para o nosso público feminino. Qual é a semente ou as sementes que nós mulheres estamos semeando nos caminhos dos nossos filhos? O que você tem semeado? E o que você tem colhido? Tudo aquilo que nós semeamos, um dia vamos colher.
Isso é fato, mesmo que a trajetória tenha sido de pedras, mesmo que as trajetórias dos caminhos tenham sido de espinhos. Quais foram as sementes que nós lançamos ali? Qual foi a trajetória que nós percorremos para que os nossos filhos sejam quem eles são hoje? Essas reflexões muitas vezes podem até incomodar. Nós não temos filhos perfeitos. Algumas mães até colocam, né, seus filhos como pessoas perfeitas, mas não são. Todos nós temos falhas e defeitos e nossos filhos também, é preciso olhar para isso. Porque através das sombras, nós temos o lado de luz e o lado de sombra. Através das sombras é que nós enxergamos quem realmente nós somos. Nós só somos capazes de enxergar o nosso verdadeiro eu quando nós olhamos para as nossas falhas, para os nossos erros, para aquilo que nós fizemos de uma forma inadequada e que se nós tivéssemos feito de uma forma diferente, tudo teria sido diferente. Eu me coloco nisso, porque muitas vezes nós cobramos aquilo que era papel nosso semear. E como é difícil olhar para as nossas sombras, para o nosso lado ruim, triste, negro. Claro que é ruim, ninguém quer olhar para isso. Nós queremos sempre olhar para o que é bom. Mas, se eu fizer a pergunta, então diga algo que você faz muito bem, algo que você é excelente, que você é mestre, que tem uma maestria ímpar. Nós também vamos ter dificuldade em falar, porque é muito mais fácil olhar para aquilo também que não foi tão bom. Então, olha como em todo momento a nossa alma humana está em conflito com as nossas escolhas, em conflito com aquilo que nós verdadeiramente somos, em conflito com aquilo que verdadeiramente nós semeamos. E não é nada fácil olhar para esse lado sombrio, mas ter coragem. Coragem significa agir do coração. Quando nós temos a coragem de olhar para esse lado sombrio e negativo e olhar de uma maneira consciente, sem vitimismo, sem autocomiseração, sem dizer, ó vida, ó céus, o que eu fiz da minha vida. Quando nós temos coragem de olhar e renegociar com essa história, renegociar com esse passado, dizendo sim para tudo isso, dizendo sim para tudo que foi, que isso sim é difícil. Muitas vezes eu me vi negando a minha história. Muitas das coisas da minha história, da minha infância, de como são os meus pais, de como é a minha família. Nós nos vemos muitas vezes assim. Mas quando nós paramos, esse é um olhar sistêmico dentro das constelações. Então, quando nós paramos para olhar e olhar com essa visão consciente de que sim, eu digo sim a tudo como foi, a essa história como ela é, como ela se apresenta, fica tão mais leve, fica tão mais tranquilo. Porque isso é um olhar consciente, é um olhar maduro, é um olhar adulto. Então, como mulher, vamos refletir que sementes nós estamos deixando na sociedade, que sementes estamos plantando no caminho da nossa família, dos nossos filhos, que sementes nós deixamos de plantar no caminho dos nossos filhos. E não para uma reflexão triste, para que haja sofrimento e dor. Não, nós temos que sair do trauma e da dor. Muito pelo contrário. Usar essa reflexão para a luz, trazer à luz aquilo que estava oculto, aquilo que estava encoberto a nós próprias. Para que haja um crescimento, uma maturidade dentro de nós. E quando eu vejo isso, e quando eu olho tudo isso, ter a humildade de dizer, sinto muito. Sinto muito. Se as coisas não saíram da maneira como deveriam ter saído. Sinto muito
se eu poderia ter sido outra pessoa. Sinto muito se eu não sou a pessoa que você gostaria que eu tivesse sido. Então é isso, gente. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre o nosso papel de mulher nessa sociedade, como nós podemos melhorar esse nosso papel de uma forma nobre, simples e limpa, tá bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir.